Fala pessoal, mais uma aula de física aqui começando. Física frente 1, módulo 18. A gente está fechando a frente 1 aí com a aula sobre componentes da resultante. Basicamente, a gente pode resumir esse módulo como um todo no estudo da força centrípeta, né? que é aquela força que vai estar sempre presente quando o movimento for curvilíneo. Na verdade, se o movimento é curvilíneo, a força centrípeta sempre vai estar, mas pode ser que ela não seja a única, né? Porém, como ela vai estar sempre presente, ela é a mais importante nesse momento. Para calcular a força centrípeta, principalmente quando ela é a resultante centrípeta presente em curvas, você usa a segunda lei de Newton, né, que é massa vezes aceleração, só que a aceleração é a própria aceleração centrípeta, né, que é velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, essa relação aqui, ó, da força centrípeta ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio é muito importante, porque muitas forças e resultantes de forças podem atuar como centrípeta. Então, você vai ter exercício, por exemplo, que vai ter o atrito atuando como força centrípeta, você vai ter a força normal atuando como centrípeta, o peso, a força gravitacional, força de tração, muitas situações em que você vai poder pegar a força e igualar a mv ao quadrado sobre r. Esse é o detalhe. Analisar cada situação minuciosamente para você saber qual é a relação, né? A força centrípeta pode ser igualada a qual força? Tem muita situação, por exemplo, que você vai fazer força normal menos peso igual a centrípeta, ou peso menos força normal igual a centrípeta, dependendo para onde que a direção e o sentido da força resultante tem que ser. E por falar nisso, a força centrípeta, pessoal, principalmente quando ela é resultante centrípeta, vamos lembrar disso, ela tem que ser sempre na direção do raio da curva e apontada para o centro. Acontece que nem sempre o movimento vai ser animado só pela força centrípeta, mas você tem que lembrar que se tem curva, pelo menos a centrípeta vai ter. Em caso da força centrípeta não ser a única, por exemplo, você pode ter um movimento curvilíneo que é acelerado ou um movimento curvilíneo que é retardado. Além da força centrípeta, você vai ter a força que a gente pode chamar aqui de força tangencial, igual a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta que a gente já estudou. A questão é que você tem força resultante sendo a soma vetorial, né, a resultante entre a tangencial e a centrípeta, e como a tangencial e a centrípeta são sempre perpendiculares, olha o desenho, tem uma curva, imaginando que a força tangencial vai atuar alterando a velocidade, o módulo da velocidade do corpo, e a força centrípeta atuando, mudando a direção do vetor velocidade, sempre a direção do raio e a tangente no mesmo ponto são perpendiculares. Então, para calcular a resultante, quando existe a tangencial e a centrípeta ao mesmo tempo, você vai poder fazer o teorema de Pitágoras, achando essa resultante aqui. O detalhe é que você vai ter força tangencial só quando o módulo da velocidade mudar, e se está fazendo curva, a direção também está mudando, aí você pode ter as duas. Então, por exemplo, se o movimento for curvilíneo acelerado ou curvilíneo retardado, você vai ter as duas. Agora, normalmente você vai estudar o movimento sendo o movimento circular e uniforme. Quando é circular uniforme, galera, aí você nem precisa pensar na força tangencial e nem na força resultante, porque a própria centrípeta vai ser a resultante. Esse é o nosso ponto principal. E aí acontece o que eu falei anteriormente, você vai pegar qualquer força que está presente no sistema ou a resultante do sistema e igualar a mv ao quadrado sobre r. E aí, como as situações podem aparecer das mais variadas formas, a gente tem que ir realmente para o exercício. Olha só. Um carro de automobilismo se desloca com velocidade de módulo constante por uma pista de corrida plana. Então, ó, velocidade de módulo constante significa que o tempo inteiro aquela força que eu chamei de força tangencial vai ser nula. O módulo não varia, portanto, não tem motivo para você achar força tangencial ali. Se a velocidade tem módulo constante e a força tangencial é aquela que muda o módulo, causando aceleração tangencial, então, nesse sistema inteiro, a gente não vai ter força tangencial. A figura abaixo representa a pista vista de cima, destacando 4 trechos. AB, olha aí, o trecho é retilíneo. BC, que é curvilíneo. CD, que também é retilíneo. E DE, que é curvilíneo, inclusive com mais de uma curva. O detalhe é que você vai pensar em nenhum dos 4 trechos destacados, você vai ter força tangencial. Mas tem 2, o BC e o DE,
que o trecho é curvilíneo, então ele tem a força centrípeta. Aí a questão vai ser em torno exatamente dessa conclusão. A força resultante que atua sobre o carro não é nula nos seguintes trechos. Galera, força resultante nula, vamos lembrar da primeira lei de Newton. Só tem dois estados para a força resultante nula. Parado ou em movimento retilíneo uniforme. Toda vez que estiver fazendo curva, é certeza que a força resultante não é nula. Então, os trechos BC e DE, que são curvilíneos, embora a velocidade seja constante, mas ela é constante só em módulo, tem força centrípeta ali, então a nossa resposta é a letra B. Nos trechos BC e DE, não tem força resultante nula, porque força resultante nula não faz curva. Resposta B. Número 2. Uma partícula de massa 1 kg descreve o movimento circular uniformemente variado, de raio 2,25, iniciando a partir do repouso no instante t igual a 0. Galera, circular, então tem centrípeta, uniformemente variado, então tem a força tangencial. A força resultante, a gente vai calcular fazendo o teorema de Pitágoras entre a tangencial e a centrípeta, porque elas são sempre perpendiculares. O desenho, inclusive, eu já completei aí, ó. Como a velocidade está aqui para cima, a força tangencial é a favor, vamos dizer assim, e a força centrípeta apontada para o centro. Ó. Em t igual a 2 segundos, o módulo de sua velocidade vetorial é 6 metros por segundo, conforme a figura a seguir. E aí ele quer saber a resultante das forças no instante t igual a 1 segundo. Vamos fazer o seguinte, eu posso calcular a força, a força tangencial fazendo a segunda lei de Newton. Eu posso calcular a força centrípeta fazendo mv² sobre r. Mas para tudo isso eu preciso preparar o meu sistema. Dá só uma olhada aqui. Ó. Eu tenho como calcular a aceleração escalar, que é a aceleração tangencial, fazendo aquela formulazinha que a gente conheceu, vi você à toa, né? Onde o gama aqui, na verdade, é a aceleração. O exercício está falando que em 2 segundos, partindo do repouso, ele atinge uma velocidade 6. Então, se eu usar o tempo igual a 2 e a velocidade inicial 0 e a final 6, depois desses 2 segundos, eu acabo calculando essa aceleração aqui, ó, que é a aceleração tangencial. É a aceleração tangencial, né? Aquela que identifica a variação do módulo da velocidade. Outra coisa, como eu vou precisar no t igual a 1 segundo, porque ele informa no 2, mas pergunta no 1, né? Eu vou ter que calcular qual que é a velocidade desse corpo depois de 1 segundo. Aí eu uso até a mesma fórmula, só que eu não substituo a velocidade, porque eu quero saber essa velocidade a partir dali e calcular essa velocidade a partir dessa aceleração. Você vê aqui que o V0 desapareceu da conta, pessoal, porque ele é 0. Aí a aceleração é 3 e o tempo 1. Nesse instante, no t igual a 1 segundo, a velocidade vale 3. Bom, presta bem atenção no que eu vou fazer. A força tangencial é a da segunda lei de Newton, a massa vezes a aceleração tangencial. A massa é 1 kg, de acordo com o enunciado, a aceleração é 3, então essa força azul aqui, ó, 3 newtons. A força centrípeta é massa velocidade ao quadrado sobre o raio e tem que ser a velocidade no instante que o exercício quis, né? Por isso que eu calculei o 3 aqui. Então, massa 1, velocidade ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, 2,25 é o raio, então a força centrípeta dá 4. Então eu tenho uma força de 3 e uma força que vale 4 newtons e as duas são perpendiculares. Como eu disse no começo, você pode fazer por teorema de Pitágoras, que você vai descobrir que a força resultante vale 5 newtons, letra B. Número 3. Considere a Terra como sendo uma esfera homogênea de raio R e isenta de atmosfera. O ar não vai interferir. Se do alto da montanha mais alta do planeta, com um corpo for lançado horizontalmente com velocidade V0 adequada, ele pode se transformar em um satélite rasante da Terra em movimento uniforme. Quer dizer, vai lançar daqui, ó, e ele vai entrar em órbita girando aqui, ó, em movimento circular e uniforme. Nesse caso, a força resultante é a força centrípeta, não vamos esquecer. Sendo a gravidade igual a 10 e o raio da trajetória, determine o valor de V0, que é chamado de velocidade de satelização ou velocidade cósmica primeira. Quer dizer, na verdade, quanto mais longe do nosso centro de gravidade do planeta, essa velocidade vai mudando, né? Mas ele deu esse raio aqui já pronto. O que vai acontecer? Em todas as condições que o exercício dá, a única força que atua é a força gravitacional, que é o peso. E aí, como eu disse lá na parte explicativa, pessoal, sempre você vai poder pegar uma força e igualar a centrípeta. Nesse caso de entrar em órbita, em movimento circular, quem mantém o corpo em movimento circular é a gravidade, porque se não tivesse gravidade ele ia sair aqui em linha reta.
por inércia. Como tem a gravidade que atua como centrípeta. Então, o peso, que é massa vezes gravidade, é igual a centrípeta, que é mv ao quadrado sobre r. Aí eu posso cortar o m, certo? Passar o r para lá multiplicando e a raiz. A velocidade é a raiz quadrada de g vezes r. O g é 10 e o r é 6,4 vezes 10 à sexta. Se você multiplicar o 10 por 6,4 dá 64, a raiz disso é 8. A raiz de 10 à sexta é 10 ao cubo, então dá 8 km por segundo, ou 8 vezes 10 ao cubo, 8.000 metros por segundo, que é a resposta da letra C. Número 4. O Globo da Morte é um espetáculo circense em que uma moto descreve a circunferência em um plano vertical no interior do globo oco de raio R, feito de metal vazado. Considere a aceleração da gravidade com módulo G e despreze o efeito do ar. Aqui no Globo da Morte, pessoal, tem duas situações importantes, que é quando ele está no ponto mais alto ou quando ele está no ponto mais baixo. Quando ele está no ponto mais baixo, tem a força normal e o peso atuando nele, força normal apontada para o centro e o peso apontado vertical para baixo. Como ele tem que fazer um movimento circular, a resultante tem que dar para o centro, né? E aí, nesse caso aqui, ó, a força resultante vai ser força normal menos peso. E essa força normal menos peso você vai poder igualar a força centrípeta. Eu estou explicando isso, embora o exercício não peça, porque são dois pontos importantíssimos. O exercício vai falar do ponto mais alto. Mas se fosse no ponto mais baixo, pessoal, você ia fazer força normal menos peso e igualar a força centrípeta. Considere a aceleração da gravidade com módulo G, despreze o ar. Para conseguir fazer o looping sem perder o contato com a pista, a velocidade escalar mínima no ponto mais alto da trajetória é dado por ponto mais alto da trajetória, galera. Naquele ponto, você tem a força normal apontada para baixo, né? Porque a motocicleta vai apertar o plano para cima e a normal vai devolver para baixo e o peso também é para baixo. Então, nesse caso, a força normal mais o peso que vai ser a força resultante. No caso de baixo, que eu expliquei agora há pouco, é a força normal menos o peso. No caso lá em cima, a força normal mais o peso. Certo? Aí a força normal mais o peso é a resultante, que é centrípeta, porque ele vai descrever um movimento circular e uniforme lá dentro. Né? E aí eu posso igualar a força normal mais peso à força centrípeta, a força normal mais massa vezes gravidade igual a mv ao quadrado sobre r, só que aí tem um detalhe. Toda vez que essa velocidade for mínima, ele vai chegar lá em cima quase não encostando no plano. Então a força normal a gente pode igualar a zero e aí esse termo aqui desaparece. Aí fica só mg igual a mv ao quadrado sobre r, que eu posso cortar inclusive o g, e aí eu vou passar o r para lá multiplicando e a raiz quadrada de g vezes r, que é a resposta da letra B. Fica muito parecido com o exercício anterior, porque aí é o peso como resultante centrípeta, né? Mas tudo isso porque ele perguntou a velocidade mínima, viu, galera? Vamos lá? Quando duas superfícies sólidas são colocadas em contato, existe uma força de resistência ao deslocamento relativo dessas duas superfícies, denominada de atrito, e que tem sua origem no fato que as superfícies não são microscopicamente perfeitas, de modo a se estabelecer vários pontos de contato que dificultam o movimento relativo entre as superfícies. Considerando-se que o coeficiente de atrito estático entre os pneus do carro e o asfalto de uma rodovia é igual a 0,45 e que a aceleração da gravidade local tem módulo igual a 10, conclui-se que a velocidade escalar máxima que um carro pode fazer uma curva circular de raio 50, aliás, pessoal, quanto menor for esse raio, menor tem que ser a velocidade para fazer a curva, né? Sem derrapar em km por hora é. Olha só, o carro que vai tentar fazer a curva nesse plano, né, o plano que está de frente para a gente, e o centro da curva está aqui. Você tem força normal e peso se anulando, porque a curva é plana, e o atrito é que vai atuar como força resultante, galera. Só que é o seguinte, nesse caso a resultante é centrípeta. Lembra que eu falei agora há pouco, já vou falar de novo, né? Que normalmente você vai pegar uma força do sistema e igualar a força de atrito. Desculpa, você vai pegar a força do sistema e igualar a força resultante. Nesse caso, é a força de atrito que atua como a resultante centrípeta. Então, o carro fazendo uma curva, é o atrito que vai fazer o papel de resultante centrípeta. O satélite em órbita é o peso que faz o papel de resultante centrípeta. O globo da morte depende do ponto lá, né? Que vai ser força normal mais peso ou força normal menos peso, para você poder fazer a resultante. E por aí vai. Então, repetindo, o normal de se fazer é igualar a força do sistema, que está apontada para o centro, a força centrípeta. Força de atrito igual a força centrípeta, que é mv ao quadrado sobre r. Mas aí como ele está
falando sobre uma velocidade limite e tudo mais, você pode ficar despreocupado com relação a esse sinal aqui, inclusive pode chamar ele de igual mesmo, que não vai ter problema, mas você tem que lembrar que a força centrípeta é mv² sobre r, e a força de atrito é o coeficiente vezes força normal. E aí, a força normal, nesse caso aqui, é igual ao peso, vai ficar massa vezes gravidade. Na força normal, você vai cortar as massas, ó, independente da massa do carro. Aí, como você quer a velocidade, você vai jogar o r para o outro lado, né? v² é igual a μ vezes g vezes r, passa a raiz. Então, a velocidade máxima tem essa expressão, o coeficiente, gravidade e raio. Como a gente tem todos esses valores, ó, o coeficiente 0,45, gravidade 10 e raio 50, aqui vai dar 225. A resposta, então, é 15. E 15 metros por segundo vezes 3,6 dá 54 km por hora, que a resposta é a letra B. Então, ó, usa esse exercício e os anteriores como exemplo. Você sempre vai pegar uma força e igualar a centrípeta, porque aquela força vai estar atuando como centrípeta, beleza? Resposta é a letra B. Assim a gente encerra aqui. Valeu, até a próxima.